Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do nosso Café Livro Sala. Nosso livro de hoje é O Mundo Não É Chato, Caetano Veloso, né? Então, se você, como todo bom brasileiro, é também um apaixonado pelo Caetano Veloso, fica aqui com a gente, tenho certeza que você vai se divertir muito. E eu vou tentar fazer ali alguns comentários, tentando mostrar como e por que esse livro aqui vale muito a pena, tá certo? Quando a gente pensa em Caetano Veloso, Caetano Veloso e livro, né? A gente pensa logo no Verdade Tropical, mas existe um outro, e esse aqui, pouco falado, mas é um livro muitíssimo interessante de textos do Caetano Veloso. É um livro organizado, né? É um livro de textos reunidos, mas é muito interessante. Inclusive porque ele abrange um período muito grande, né? Ele vai de textos que são dos anos 60, né? Do Caetano Veloso, por exemplo, fazendo crítica de cinema em jornal, até 2005, um período de abrangência absolutamente largo, que dá para perceber também, de alguma maneira, o processo de amadurecimento, né? Um amadurecimento natural do Caetano Veloso, né? Então, como está organizado esse livro aqui, né? Está organizado em temas, né? Textos sobre Brasil, sobre música, discos, cinema, teatro, literatura, gente, o estrangeiro, né? Um período em que Caetano passa fora do país, e a prosa. Claro que não haveria tempo de comentar todos esses textos, mas alguns valem a nossa consideração, né? Por exemplo, um que está aqui na parte Brasil, que é o texto de uma conferência que o Caetano proferiu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 93, e que é chamado de Diferentemente dos Americanos do Norte. Porque esse texto eu penso que seja valiosíssimo, né? Porque aqui, de alguma maneira, está contido o que, pelo menos ao meu ver, né, é um dos propósitos estéticos e políticos primordiais da obra do Caetano Veloso, tá certo? Aqui o Caetano coloca que o que sempre o intrigou, até mesmo antes do tropicalismo, era saber como o Brasil poderia contribuir com os rumos da sociedade ocidental, né? Vejam só que interessante, né? Tradicionalmente se fala de uma missão dos países do Sul como sempre atrasados, né? Como se os países do Sul tivessem que dar conta das tecnologias que chegam do Norte, se adaptar a elas, né? Correr sempre atrasado. E o Caetano Veloso diz o seguinte, que seria interessante que o Brasil pudesse superar algumas de suas tragédias crônicas, né? Das suas históricas insuficiências, a pobreza, a miséria, mas daí para não se adaptar ao Ocidente, mas para de alguma maneira tomar nas mãos o futuro da espécie. É saber como o Brasil pode contribuir com o mundo, não é ficar preso no português, mas é saber como o português, enquanto uma particularidade, pode também ser um traço daquilo que é universal, né? E aqui a gente vê, obviamente, uma herança forte dos modernistas, né? Uma herança do Mário, uma herança do Oswald, que aos olhos do Caetano é um gênio, né? Aos olhos do Caetano e de muita gente, inclusive aos olhos daqueles que fizeram o tropicalismo. Então o Caetano também faz uma defesa, por exemplo, da Bossa Nova, né? A Bossa Nova foi muito acusada de ser um estilo musical de um otimismo ingênuo, né? Como se a Bossa Nova fantasiasse um país que não existe. Acho que talvez de fato o Brasil da Bossa Nova nunca tenha existido, né? O que não significa que os compositores, os cantores, as cantoras da Bossa Nova fossem ingênuos, né? Caetano coloca aqui nessa conferência ainda, né, que só se chega à batida de violão de João Gilberto, de Chega de Saudade, se conhecendo também uma espécie de lado nefasto da alma humana. Então, a Bossa Nova seria, para o Caetano Veloso, uma possibilidade de nós pensarmos a nós mesmos, né? E aí, então, num estado de maturidade
de conhecimento de si, né? de se conhecer muito bem, de se pensar muito bem, poder fazer então uma projeção, uma representação futura de si mesmo, né? De alguma maneira a Bossa Nova nos oferece uma ideia de Brasil, né? E mistura de uma maneira muito intrigante algo que pode ser tomado como uma crítica mordaz, ao mesmo tempo em que é sutil, né? É um refinamento muito curioso de se ver e que está contido na Bossa Nova, né? Tanto que o Caetano lança um álbum, acho que em 2014, uma música chamada Bossa Nova é Foda, e que ele diz que a nossa vida nunca mais será igual, né? Nunca mais será igual, muito por causa da Bossa Nova. Aqui então é muito interessante ver tudo que o Caetano fala nessa conferência, isso se espalha, né? Até porque, vejam só, né? Nesse livro a gente tem um Caetano que é uma espécie de crítico, né? Talvez mais do que o artista, ou junto com o artista, aparece aqui nesse livro o Caetano que é um crítico. Tem muita gente que diz que a arte e a crítica de arte são coisas que não se misturam, né? Como se o crítico fosse uma espécie de recalcado que olha para o trabalho do artista e fica procurando defeitos, né? Eu não partilho dessa opinião. Eu acho que o crítico de arte é uma figura importantíssima, muito porque o crítico, de alguma maneira, é alguém que quer contribuir para o jogo, né? O crítico é o sujeito que quer mais jogo. Ele quer que o artista seja o melhor de si mesmo. Ele quer contribuir para aquela coisa toda, né? É alguém que se dispõe a pensar a arte. E todo artista é também um pouco, por que não, um crítico da própria obra. Nesse livro, Caetano faz, então, uma crítica da própria obra. A gente encontra aqui uma visão muito particular do Caetano e de parcerias que ele fez, como ele pensou cada parceria, de artistas que ele admira. Uma crítica também a alguns artistas consagrados do nosso país, né? Então, muito interessante tudo que existe aqui, né? Até porque, quando a gente fala, pelo menos no campo das ciências sociais, né, sobre a identidade, há um consenso de que a identidade ela não é um encontro com a própria essência, né? Mas a identidade nacional ela é um processo de construção, né? A identidade é sempre uma fabulação, ela é algo erigido, de fato, é uma construção. E como nós construímos a nossa identidade nacional, né? O Caetano Veloso é um artista nesse ponto central, né? Ele é brilhante como artista, mas ele não deixa de ser também um intérprete do Brasil. É um artista brasileiro que não é apenas brasileiro, mas que se dispôs a pensar o país em que se encontrava, né? E aí eu acho que a gente pode traçar um fio condutor que vai dos modernistas, que passa pela Bossa Nova, que tem uma outra expressão no tropicalismo, e se a gente quiser chega até Chico Science, Nação Zumbi e o Mangue Beat, né? Todos com esse propósito estético e político de unir o que é regional, o que é particular, ao que é universal. Tudo isso tem que ver com tomar às mãos o futuro da espécie, né? É o Brasil pensando como contribuir, ao invés de sempre abaixar a cabeça para aquilo que vem de fora, né? É claro, um país que produz gênios como Cartola, como Tom Jobim, como Noel Rosa, Vinícius de Moraes e tantos outros, não sei se diria que é um país que deve sempre abaixar a cabeça, né? Mas é um país que tem, por que não, o direito de pensar a própria identidade e num estado maduro desse pensamento de se projetar futuros, né? Projetar a si mesmo num novo horizonte. Acho que é isso que o Caetano faz, é isso que os artistas da Bossa Nova fizeram, e é um pouco disso que a gente encontra nesse livro, né? Que tem outros textos belíssimos. Infelizmente, gente, dá vontade de ficar aqui falando muito sobre esse livro. Não dá para comentar tudo, né? Tem um texto que eu acho lindo aqui, que é a orelha do livro Eu Preciso Dizer Que Te Amo, um livro com letras do Cazuza, né? E olha só o que o Caetano fala do Cazuza. Eu até grifei essa passagem aqui, em que o Caetano vai dizer que o tom desesperado do Cazuza, né, tá sempre cheio de um gosto pela vida. E o lamento é, antes de tudo, sensualidade. Olha que definição sutil e precisa, né, sobre o Cazuza, que é um outro artista que vocês perceberam, né, sou também um aficionado.
Tá certo então, gente? O Mundo Não É Chato, outro livro belíssimo de Caetano Veloso, uma opção ali, né, além do Verdade Tropical, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, né? E se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, espalhe o nosso conteúdo, porque isso ajuda muito a gente a continuar. E fiquem de olho então nos próximos episódios do nosso Café Livro Sala, tá certo? Beijão e até a próxima!